Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, gente, sobre alguns exames. Na verdade, eu listei aqui 10 exames que eu acredito que toda tentante tem que fazer. Alguns deles tem vídeo detalhado aqui no canal de quando eu fiz e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? Mas vamos lá comigo conhecer esses exames. O exame número 1 é para os homens, é o espermograma com morfologia de Kruger. Ah, Vanessa, mas meu marido fez o espermograma comum, deu a quantidade normal, tudo certo. Ok, mas o que acontece? O espermograma comum, ele não analisa os espermatozoides como um todo. No espermograma com morfologia de Kruger, ele vai analisar a estrutura desses espermatozoides, se eles andam devagar, se eles andam em linha reta, se eles ficam parados, se tem mortos, então é bem mais detalhado. Então, o espermograma com morfologia de Kruger faz toda a diferença. Provavelmente o seu convênio não vai cobrir, mas eu te digo que não é um exame caro, entre 200 e 300 reais. E é um exame que vale muito a pena, você pode descobrir muita coisa através desse exame. O segundo exame é para nós mulheres, e eu sei que dá medo. É a temida esterossalpingografia. Vocês sabem que eu fiz esse exame 2 vezes, eu sofri muito a primeira vez, mas gente, esse exame ele é muito importante porque ele é o único, tá? Não aparece no ultrassom, não aparece na ressonância, não aparece na esteroscopia, ele é o único exame que você vai conseguir ver realmente as suas trompas, como elas estão, se elas se movem, se elas estão obstruídas ou não. Então é um exame muito importante. Eu sei que dá medo, vai com medo mesmo. Uma dica que eu dou é que se tiver a opção de fazer com a sonda pelo seu convênio, ou se você tiver como pagar essa sonda, vale a pena, ameniza a dor, mas já te adianto, a dor não passa, mas vale super a pena, faça. O terceiro exame é a ressonância magnética da pelve. Não é que porque não dá para ver as trompas que a gente não vai fazer ressonância, tá? A ressonância é muito importante para a investigação de endometriose. Então eles vão olhar toda a sua pelve, os seus órgãos ali, se tem alguma massa diferente, alguma coisa colada. Então na ressonância consegue ver isso também. E é um exame muito simples e todos os convênios cobrem. O quarto exame tem a ver com endometriose também, que é o ultrassom com preparo intestinal para a pesquisa de endometriose. Atente-se para preparo intestinal. Esse ultrassom o médico vai fazer único e exclusivamente para verificar se você tem endometriose, se você tem alguma coisa desse tipo, e ele vai olhar todos os órgãos, não vai olhar só o seu útero. Eu fiz esse exame e foi muito bacana, eu tive muita informação de outras coisas da minha saúde através desse exame, então é importante fazer assim. O quinto exame, que na verdade são vários exames, eu não listei detalhado, mas você tem que pedir para sua médica a investigação de trombofilia, principalmente se você já teve algum aborto. São exames de sangue que eles identificam se você tem a predisposição a ter trombofilia ou trombose, tá bom? Então é muito importante fazer. O sexto exame é para os homens também, que principalmente se tiver algum problema no espermograma, é interessante ir no urologista e pedir o ultrassom da bolsa escrotal com Doppler. Por que tem que ser com Doppler? Não pode ser o ultrassom comum. Porque o com Doppler ele vai identificar se tem vasinhos, corrente sanguínea, que é o que acontece no caso de varicocele. A bolsa escrotal fica cheia de vasos. Em alguns casos, alguns homens é visível e outros não. Então esse ultrassom é muito importante, porque se for identificado, tem como fazer cirurgia e tem como tratar. O sétimo exame, que eu não conhecia, eu fiz até um vídeo sobre ele, que é o teste pós-coito. Como que funciona o teste pós-coito? Você tem um horário específico para ter a relação sexual e você vai, eu vou ter a relação, daqui 6 horas eu vou para a clínica. Lá você vai fazer um exame como se fosse um Papa Nicolau, tem um vídeo aqui contando bem detalhado, e eles vão coletar a secreção em vários pontos ali da
entrada ali do colo do útero, da vagina e tudo mais. E aí, nessas análises, são 4 pontos diferentes que eles coletam. Eles vão ver se os espermatozoides estão vivos, se eles estão andando, eles vão medir o pH, né, da parte íntima para ver se a própria parte íntima da mulher não está matando, não está muito ácido, está matando esse espermatozoide na entrada. Então, às vezes, você vai fazer um monte de tratamento, você vai tomar indutor e o seu próprio corpo está matando esse espermatozoide. Então, você só está se enchendo de hormônio e você nem sabe disso. O 8º exame, que também muitas meninas têm medo, é a esteroscopia diagnóstica, tá? Eu fiz a diagnóstica e acabei precisando fazer a cirúrgica, para vocês verem como é importante. Como que funciona a esteroscopia? Eles entram com uma câmera dentro do seu útero e eles vão ver toda a cavidade do útero nessa câmera, ver se tem algum mioma, algum probleminha ali. Se tiver, vai para a cirurgia. No meu caso, né, já tem aí no canal contando detalhado, eu não consegui continuar com a diagnóstica porque eu tinha uma estenose no colo do útero. Meu colo do útero era fechado por uma má cicatrização. Então ela não conseguia passar com a câmera e assim doía muito. Então eu fiz a esteroscopia cirúrgica, que é com sedação. Então não se preocupe, caso comece a doer ou o médico vê que tem algum problema ali na hora de fazer esse exame, ele vai parar o exame e vai indicar a esteroscopia cirúrgica. Então eu fiz a esteroscopia cirúrgica com sedação, né? Tomei a RAC e tudo. E aí foi tirada a estenose e eles viram tudo lá dentro, tudo ok. Mas aí, ó, a importância. Na esteroscopia, eles não conseguem olhar a trompa 100%, eles olham a entrada da trompa. Então, para vocês verem como é importante o outro exame que eu falei para vocês, que é a esterossalpingografia. Então, esse também é um exame muito importante, porque você vai descobrir várias coisas, se você precisa de alguma cirurgia, né, se você tem alguma má formação, então esse exame é importante sim. O 9º exame, que tem muito a ver com a nossa reserva ovariana, que a maioria das tentantes conhece, que é o antimuleriano. O AMH é um hormônio que ele mede a reserva ovariana. Esse hormônio ele é produzido pelos óvulos, pelos folículos. Então, quanto maior a concentração do AMH, maior a sua reserva ovariana. Quanto menor, menor a sua reserva ovariana. Esse exame o convênio normalmente não cobre, tá? Para quem é daqui do Vale do Paraíba, tem a Solumed. Pela Solumed eu paguei R$250, se eu não me engano. Mas ele tá em torno disso, gente. Ele tá em 200, 350, ele tá em torno disso, tá bom? E é importante fazer porque ele é o marcador principal de reserva ovariana. O próximo exame que eu vou falar pra vocês também é muito importante para medir a reserva ovariana. É bem legal esse é o 10º exame, é o último exame. É muito importante você fazer esses 2 exames porque eles em conjunto você consegue fazer uma avaliação bacana da reserva ovariana da mulher. O outro é a contagem de folículos antrais. Como que é feita essa contagem de folículos antrais? É num determinado dia do ciclo, você vai fazer um ultrassom comum. Provavelmente você vai estar menstruada, que não é muito legal, mas é necessário. E aí, nessa contagem, eles conseguem ter uma noção de quantos folículos você tem, quantos vão virar óvulo, e eles fazem uma comparação com a MH. E por que você tem que fazer os dois? Por exemplo, o meu MMH é de uma reserva baixa, mas a minha contagem de folículos antrais é uma reserva muito baixa, entendeu? Então, às vezes nem bate uma informação com a outra, eles precisam das duas para complementar. Então, com essas 2 informações, o médico sabe o quê? Que a minha reserva é baixa e a minha qualidade dos ovos é ruim. Então, eles precisam dessas 2 informações. É isso, esses são os principais exames que eu acho que precisam ser feitos. Fora exames de sangue, glicose, outros hormônios, né? Mas esses a gente tem que ter uma atenção. E assim, eu vou falar pra vocês, a maioria deles eu não fiz antes de fazer coito programado. Eu não fiz antes de fazer inseminação artificial, tá? Porque eu não tinha informação. Então por isso eu tô gravando esse vídeo. Antes de você fazer, antes de você sair tomando letrozol, sair tomando clomídia, antes de você pagar o ultrassom seriado para fazer coito programado, antes de você pagar a inseminação, exija esses exames. Ah, não precisa, eu quero. O médico vai falar que não precisa, muda de médico, tá? Porque você já vai ter meio caminho andado aí e você vai economizar uma grana. Eu queria fazer um vídeo também falando sobre os exames pré-FIV, porque a FIV o buraco já é mais embaixo. Se vocês tiverem interesse, me fala aqui, que assim que possível eu gravo falando de exames mais detalhados, né, mais complexos aí para quem vai fazer uma fertilização in vitro.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!